Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre o uso das revistas em quadrinhos nas salas de aula com o objetivo de aumentar o rendimento escolar. Também vamos falar sobre o aumento do consumo infantil influenciado pelos meios eletrônicos e um otorrino vai explicar os problemas respiratórios que uma pessoa com desvio de septo pode desenvolver. Com as crianças passando cada vez mais tempo em frente à TV ou acessando vídeos nos tablets e smartphones, elas ficam mais expostas do que nunca às propagandas voltadas para esse público. Especialistas alertam para o alto nível de consumismo que isso gera, causando graves consequências na formação psicológica dos pequenos. Especialistas acreditam que a atual geração de crianças é a mais consumista da história. O alto índice de acesso a programas de TV e cada vez mais as novas tecnologias são para eles os principais motivos. Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope em 2015, a criança brasileira passa em média 5 horas e 35 minutos por dia na frente da TV. Com isso, é possível imaginar o tamanho do impacto da publicidade na infância. Márcia é mãe da Luísa, que tem 10 anos. Segundo ela, a relação com a filha na hora das compras é bem tranquila. Apesar de que Luísa, às vezes, fica meio chateada quando a mãe diz que não vai comprar aquela boneca tão desejada. E quando sua mãe diz que não pode ter, aí você fica como? Você fica com raiva dela, não? Não, eu fico um pouco triste, mas agora já tenho 2. Já tem 2? Porque o avô, a avó, a madrinha. Então tem todo. A gente faz sempre uma vaquinha também no final do ano. Tem isso também. A publicidade na TV e na internet são as principais ferramentas do mercado para conquistar o público infantil, que cada vez mais cedo é chamado a participar do mundo do consumo sem estar de fato preparado. Normalmente os pais preferem nem trazer as crianças na hora das compras. Eles preferem que as crianças fiquem em casa para que não influenciem no que comprar. Mas segundo a educadora financeira, o ideal é que os pais conversem com os filhos antes de vir e que eles tragam sim as crianças para ajudar nas compras. Esta economista é autora de vários livros para crianças sobre educação financeira e sustentabilidade. Segundo ela, o público infantil precisa receber esse tipo de ensinamento o mais cedo possível, tanto nas escolas como pelos próprios pais. É trabalhar o comportamento relacionado ao consumo, relacionado ao dinheiro e relacionado ao uso de todos os recursos naturais disponíveis. Como fazer o uso de forma consciente, de forma sustentável, disso tudo. José acredita também que crianças muito consumistas são geralmente o reflexo de pais ausentes. E por serem mais vulneráveis que os adultos, elas sofrem cada vez mais cedo com as graves consequências relacionadas aos excessos do consumismo. Crianças com sérios problemas emocionais, com sérios transtornos, porque ou não tem acesso, ou tem acesso demais, desencadeia uma série de problemas em função desse consumismo. As histórias em quadrinhos são um recurso importante para melhorar o desempenho das crianças nas escolas. Quem vai explicar como as revistinhas são usadas em sala de aula é o Gustavo Leão, que é doutorando em estudos literários da UFAL, está aqui comigo no estúdio. Seja bem-vindo, Gustavo. Bom, vamos começar falando primeiro da importância de se inserir quadrinhos em sala de aula. É algo que já vem acontecendo, né? Sim, é algo que já vem acontecendo há vários anos, inclusive aqui no Brasil. Tanto é que o que não falta em livros didáticos, hoje em dia, livros didáticos de língua portuguesa, é a utilização das tirias em quadrinhos, de trechos de revistas em quadrinhos para auxiliar no desenvolvimento mesmo da leitura e na interpretação de textos do estudante. Eu lembro, quando eu era estudante, uns poucos anos, né? Atrás, faz pouco tempo isso, que se usava de fato os quadrinhos, mas em forma de cartilha. Eu lembro muito de uma cartilha da Turma da Mônica falando sobre os problemas do cigarro. Acabei de denunciar a idade agora aqui.
Mas eu lembro que era uma coisa à parte, assim, você não via isso no livro didático, você não via isso na sala de aula, era cartilha distribuída para os alunos para lerem após a aula. Isso mudou, então? Sim, mudou drasticamente, eu diria. Esse costume de utilizar a imagem com esse efeito pedagógico não é de hoje, assim. Isso foi feito, inclusive, por exemplo, na Idade Média, que a igreja utilizava as imagens, os vitrais, para ensinar aos fiéis a história de Jesus, a história dos santos. A própria via sacra, né, que fica ali na exatamente. Por quê? Porque eles queriam atingir o público analfabeto, o público que não sabia ler, que não tinha acesso ao texto bíblico, então eles se utilizavam das imagens. Aí, esse costume de utilizar a imagem, a narrativa sequencial, né, feita por imagens, com esse efeito pedagógico, vem desde essa época. E isso foi feito nos Estados Unidos também, né, por exemplo, com campanhas para aumentar o consumo de leite pelas crianças e os adolescentes, por exemplo, né? Então... E traz resultado, né? Sim, porque mostra lá aqueles personagens que as crianças e os adolescentes gostam, fazendo coisas que eles estão recomendando fazer. Então, é uma propaganda que funciona assim. Pois é, os próprios livrinhos infantis, eles agregam essa questão do texto com a imagem, né? Como o quadrinho faz. Você tem aquela página grande, aquele desenho bonito e aquele textinho ali no final da página ou no início da página. O quadrinho faz isso também, né? Sim, e o quadrinho faz isso de uma forma mais dinâmica, porque não é só uma imagem estática com um texto verbal, né, referente a ela, complementando ela ou sendo redundante com essa imagem. O texto do quadrinho vem a imagem acompanhada logo do texto e uma imagem que continua logo após e o texto também que continua logo após. Então, esse tipo de narrativa mais dinâmica e bem mais visualmente apelativa chama mais a atenção das crianças e dos jovens. E interessante é que por esse motivo, durante muitos anos, no século XX, os quadrinhos foram meio que proscritos pelos grandes críticos, pelos grandes intelectuais, justamente por essa facilidade em atrair o público leitor que não era dado a ler livros mais tradicionais, mas que se interessavam por quadrinhos. Aí hoje, claro, isso tem mudado bastante. Porque mesmo assim o quadrinho sempre foi meio marginalizado, na verdade, né? Isso. Nos Estados Unidos teve uma época, no final do que se chama de a Era de Ouro dos Quadrinhos. A Era de Ouro dos Quadrinhos foi quando surgiu o Superman, lá em 1938, depois nos Estados Unidos ainda sofrendo os efeitos da crise de 29, né? Então o povo precisava de um herói, de um símbolo de esperança e tal. O Superman surgiu com isso e teve sucesso por conta disso também. De 1938 até os inícios dos anos 50 foi essa chamada Era de Ouro, que foi um boom dos quadrinhos de super-herói, um boom dos quadrinhos nos Estados Unidos. Logo depois disso, começaram a haver vários protestos de mães, de crianças e adolescentes, de psicólogos, psiquiatras, pedagogos contra os quadrinhos. Por quê? Porque havia um grande índice de marginalidade, de criminalidade, delinquência juvenil, na verdade, nos Estados Unidos nessa época. Por causa dos quadrinhos? Não por causa dos quadrinhos, mas por causa... Essa é uma leitura minha e de muitos outros autores também, autoras, por causa justamente dos efeitos da crise de 29. Deixou a população na miséria mesmo. Eram famílias inteiras sem ter onde morar, enfim. Eu fiquei meio espantado agora. Eu sou leitor de quadrinho também. Então eu digo, peraí. Quadrinhos é uma coisa que estimula muito a criatividade das pessoas, que abre muito o horizonte. E de repente ser marginalizado por conta disso. Com certeza. Aí, me assustei agora. Teve um psiquiatra chamado Frederick Wertham, que ele escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente nessa época. Foi lançado em 1954, esse livro. Aí, nesse livro, ele culpa toda a delinquência juvenil da época, culpa os quadrinhos por essa delinquência, entendeu?
Aí isso atraiu ainda mais as atenções, né, da mídia, da população estadunidense, com um olhar negativo agora para os quadrinhos, e aí os quadrinhos começaram a sofrer censura. Aí foi o fim da Era de Ouro dos quadrinhos nos Estados Unidos e o início da Era de Prata, que foram mais, que trouxeram mais histórias tolhidas, né, limitadas, porque tinham mais esse efeito pedagógico do que qualidade artística. E quando é que surge a redenção dos quadrinhos? Então, quando é que eles voltam a ser vistos com bons olhos? Vamos dar esse pulo no tempo aí. Eu creio que isso já nos anos 80, é quando os quadrinhos estadunidenses, isso eu não estou falando da Europa, nem do Oriente, não. Estou falando mais dos quadrinhos estadunidenses, que são os que a gente mais sofre influência, né? Cultural deles mesmo. Já com obras como, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, o Batman Cavaleiro das Trevas. São clássicos, mas que já abandonam totalmente essa ideia do super-herói, da narrativa quadrinística como pedagógica. Né? Você falou a questão dos anos 80. Voltando para esse tema da gente, da questão dos quadrinhos como instrumento de alfabetização, eu lembro que, assim, nos anos 80, nos anos 90, aqui no Brasil a gente tem a Turma da Mônica, por exemplo, Sim. que é um excelente meio introdutório para crianças iniciarem na leitura, e você tem ali personagem com que as crianças se identificam. Tem aquela menina que é briguenta, tem aquele menino que troca a letra, tem aquela questão do menininho que não curte muito tomar banho, e esses problemas do cotidiano são tratados, né? Na Turma da Mônica da década de 90 foram introduzidos aí personagens com deficiência física. Então isso, além da questão do atrativo literário para a criança, ainda tem essa questão do tratar o cotidiano. Aí a pergunta seria a seguinte: como puxar isso para a sala de aula? De que forma esses quadrinhos que estão presentes nos livros didáticos e com temas semelhantes a ele, eu estou fazendo essa comparação, vão despertar o interesse em sala de aula? Eu creio que isso fora o modo como o livro didático já vem tratando os quadrinhos, inserindo-os em suas páginas, né, e o professor trabalhando com eles dessa forma, acho que o professor ou a professora deveria também, pode levar também revistas em quadrinhos mesmo. Assim. Estimular a leitura por meio do quadrinho que está na banca, seria isso? Sim. Não sei se, talvez seria muito custoso ao professor, talvez seria necessária uma ajuda da instituição de ensino, mas eu creio que esse contato com o material mesmo, com a revista em quadrinhos, e hoje em dia o quadrinho tem sido lançado também em formato mais luxuoso, encadernado, um trabalho mais aprimorado do que a revista mensal. Eu acho que esse formato também pode chamar a atenção da criança ou do adolescente para a importância daquele objeto mesmo. Enquanto pesquisador, você sente alguma resistência dos professores em se apropriar dos quadrinhos? Eu creio que não, pelo menos não dos professores do ensino escolar. Certo. Eu não creio que haja uma resistência assim. Eu acho que há uma dificuldade de se trabalhar com quadrinhos, justamente pelo que eu falei, né? Pela questão do acesso. Isso. Mas aí, ele dentro do livro escolar já é alguma coisa, já é um começo, né? Sim, com certeza, porque já ajuda o aluno a se acostumar com aquela leitura, associar a imagem ao texto verbal e fazer a interpretação textual a partir daí. Dessa forma, realmente se tornar um leitor, ele é um formador de leitor. A gente tem pouca gente lendo, né, no Brasil hoje em dia. É importante esse papel dos quadrinhos. Gustavo, obrigado pela sua entrevista aqui, por esse bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço, obrigado. Bom, depois do intervalo, eu converso com o médico otorrino sobre os problemas respiratórios que uma pessoa que tem desvio de septo pode desenvolver. Até já.